Oi, gente, tudo bem? Então, falar um pouquinho para vocês hoje sobre um livro muito interessante. Esse livro é Graça Transformadora. Vou mostrar aqui para vocês. Graça Transformadora. É um livro, um pouco extenso, mas vale muito a pena a leitura dele. É um livro que, ó, ele tem 400 e poucas páginas, só sobre graça. Eu agradeço a minha amiga, né, que eu ganhei esse livro, de Karina, né, uma amiga minha, muito especial ela. E eu recomendo esse livro. Ele se utiliza muito para... Os cabelos estão um pouquinho rebeldes. Ele se utiliza muito de um livro chamado Graça, o DNA de Deus, que é um livro de Tony Cook. Eu também já o li, também é bem extenso. E ele se utiliza muito desse livro, né? Graça, o DNA de Deus, para escrever o dele. Mas também muitos outros, né? Conhecidos aí como Kryptonita, de John Bevere, e assim vai. Então, é um livro que vale muito a pena, né? Escrito pelo Luciano Subirá, que hoje é um dos nomes muito influentes, né? No cristianismo aqui no Brasil, principalmente no sentido do ensino da palavra. Aí esse livro é um livro muito interessante, ele aborda coisas muito importantes, né? E até surpreende, assim, porque tem algumas coisas que você não, assim, naturalmente você não faz muita associação com esse assunto, graça transformadora. Porém, ele mostra, né, a associação sobre isso e você fica, assim, impressionado como falar sobre a graça envolve tanta coisa, assim, diferente, né? Como envolve tantos assuntos que às vezes você não acha que tem relação com a graça de Deus, mas tem. E eu vou deixar aqui o livro e vamos lá, vamos começar o comentário. Então, Paulo, ele era conhecido como o apóstolo da graça, né? Então, assim, é impossível você falar de graça e não falar de Paulo. Todo livro que você lê sobre graça de Deus, geralmente vai falar sobre Paulo, porque Paulo, ele é conhecido como apóstolo da graça, porque o centro da mensagem de Paulo é mais para os gentios, que não são os judeus, né? Pedro, geralmente, que falava mais, quando você vê assim, pregação para o judeu, é mais Pedro, né? E Paulo é mais voltado para os gentios, né? O pessoal que não é judeu na carne, pessoas que não são, né? Que não é judeu. E aí, os colossenses, né? Eles só alcançaram o entendimento correto sobre a graça de Deus por causa do ensino de Paulo, né? Os colossenses, eles eram realmente lá sempre instruídos por Paulo sobre a graça de Deus. Aí tem até aqui, né, algo interessante que ele diz assim: Amados, quando me empenhava para escrever-lhe a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo ele está alertando sobre pessoas que tinham se infiltrado, né, entre a igreja e que eles eram ímpios, que eles negavam a graça de Deus. Então, ele está aqui alertando sobre esses indivíduos. Amém? Então, Paulo, ele tinha esse cuidado de escrever cartas às igrejas para ajudá-las. E tinha uma igreja, que era a igreja de Pérgamo, que eles estavam tolerando as doutrinas dos nicolaítas. Essas doutrinas dos nicolaítas, eles achavam assim, que por causa da graça de Deus, nós somos livres. Então, eles transformavam essa graça de Deus em libertinagem. Não era a graça de Deus, era uma desculpa para eles continuarem nos próprios erros.
né? Sendo que quando você está na graça de Deus, quando você está debaixo da graça de Deus, você não tem que continuar nos erros. Pelo contrário, a graça de Deus é a capacitação para não continuar no erro. Então, existe o quê? Uma graça redentora, que é quando aquela graça que pega a pessoa pior, né? Aquela pessoa que está afastada de Deus lá na lama, e essa graça redentora transforma, né? A pessoa aceita Jesus, ela é transformada. Essa é a graça inicial, a graça redentora. Mas depois, quando você já está na igreja, você já conhece o Senhor, já aceitou a Jesus, existe uma graça que é a graça processual, que é uma graça santificadora. Essa é um outro aspecto da graça. Não é o mesmo tipo de graça, mas é uma graça para a santificação. E a graça final, que é a graça quando o nosso corpo for transformado, que aí não existe mais máculas ou pecado, né? Então, a Bíblia não fala exatamente com esses três tipos, né? Assim, a primeira, segunda, terceira graça. Graça inicial, processual e final. Não fala nesse sentido, assim, mas a gente consegue categorizar a graça de Deus dessa forma com o ensino bíblico, né? Através da Bíblia, você consegue perceber essas distintas graças, né? Quando Deus está falando de uma graça salvadora, redentora, quando Deus está falando de uma graça santificadora. Então, Paulo está sempre falando para as igrejas: olha, existe sobre vocês um poder, uma graça, para que vocês não continuem na vida de erro. Só que aí, alguns que adotavam a doutrina nicolaíta, que era uma doutrina que dizia que não precisa santificar-se porque você já foi salvo, então não precisa nada, não precisa desse compromisso com a santificação. Algumas igrejas estavam aderindo a isso, estavam ensinando isso e vivendo isso. Eles estavam tolerando, como essa igreja de Pérgamo, que tolerava essas doutrinas. Eles diziam assim: quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais pecado, mais graça. Não é? Porque tem um versículo na Bíblia que diz, né? Que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas também Paulo, ele diz assim: o que dizer, irmãos? Porque vocês vão continuar pecando para que a graça de Deus abunde na sua vida, para que a graça de Deus superabunde, para que a graça de Deus aumente na sua vida? De modo nenhum. Não utilize da graça de Deus para a ocasião do pecado, né? Não use a graça de Deus como libertinagem. Então, tinha pessoas que estavam dizendo: se a gente pecar, a graça de Deus vai aumentar. Então, vamos viver em uma vida de pecado. E Paulo disse que não era dessa forma, não era assim, né? Então, a gente tem que ter uma macrovisão e não deturpar as escrituras, não pegar um texto e pegar ele ali separado, mas entender todo o contexto. A Bíblia reflete uma macrovisão. Como eu disse, ela não é uma micro, ela não vai em um versículo. Você tem que entender no todo. Então, nós não podemos nos concentrar em um aspecto e esquecer todo o resto, né? Porque a Bíblia, o tempo todo, ela fala sobre santificação. Então, não é porque pega ali um textinho, tiro ele do contexto e agora uso para minhas próprias vontades, para aquilo que eu acho. Não é assim. E esse pessoal, esses nicolaítas, né? O que é, na verdade, Bruna, essa doutrina nicolaísta? Hoje ela tem um outro nome, né? Que seria o quê? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é a crença em que há uma divindade, é uma mistura de filosofia com espiritualidade, né? Mas nada tem a ver com a moralidade. Então, os gnósticos, eles acreditam que existe um ser que existe, né? Que fundou o universo, mas que não precisa ter esse compromisso com o que é santo, com o que é moral. Então, hoje, né, o gnosticismo, ele tem mudado de nome. Qual é esse nome que tem sido pregado em muitas igrejas, de uma maneira totalmente equivocada, né? Aqui no Brasil, mas é um movimento que já começou há muito tempo. Esse nome desse movimento é hipergraça. É um movimento da hipergraça. O que não é bíblico, porque a graça ela já é grande, ela já é maravilhosa.
Então não precisa disso, de uma hiper, porque a graça já é grande, né? Então é o movimento da hipergraça, que na verdade é o gnosticismo, maquiado com esse nome, hipergraça, né? De que tudo bem, faça aí o que você quiser, nós acreditamos em Deus, mas não temos compromisso com a moralidade, não temos compromisso com a santidade. Então esse é o novo gnosticismo, com um nome diferente, hipergraça. Vamos lá, porque nós não acreditamos nisso, nem acreditamos na graça de Deus, que ela é santificadora. E a graça de Deus já era presente quando Deus fez a aliança lá no passado. Então, esse pessoal diz o quê? No Antigo Testamento não havia graça. A graça ela é no Novo Testamento, o que não é verdade. Porque já havia graça no Antigo Testamento quando Deus fez a aliança com Noé. Graça. Quando Deus fez uma aliança com Abraão. Graça. Então, havia já graça, sim, de Deus lá. No Novo Testamento, a gente também vê a graça, né, por meio de Jesus, mas no Antigo também havia graça. Deus, ele não se converteu, né? Ele era um Deus mau no Antigo e se tornou um Deus bom no Novo. Não, Deus sempre foi bom, seja no Antigo ou no Novo. E a graça dele estava lá, no Antigo Testamento e também está no Novo. Então a Bíblia, ela é cheia de episódios. Gente, porque é graça de Deus. Você pegar uma família como a de Noé, salvar ela né, dali suscitar uma descendência. Pegar um homem, Abraão, e dizer, você vai ser pai de multidões, pai da fé. E pega ali uma mulher que é estéril, que era Sara, e dá a ela um filho. Então, a aliança que Deus fez ali com Abraão também é graça. A graça de Deus estava lá. E surge uma nova lei, pois a primeira lei estava antiquada. Ela só poderia ser temporária. A lei antiga existia, pois o pecado precisava ser contido e coberto. Então, veja, aí como era a graça no Antigo Testamento? Vamos lá. A graça no Antigo Testamento, ela cobria, né? Bruna, como era que as pessoas eram perdoadas no Antigo Testamento se não tinha Jesus? Então, tudo era coberto. Não era exposto e limpo, era coberto, né? Então, primeiro, quando a gente vê Adão e Eva, eles pecam e eles dizem, estamos nus, vamos pegar as folhinhas e vamos nos cobrir. Eles tentam cobrir, né, a própria justiça humana. Eles percebem que estão nus, né, depois da queda que eles comeram o fruto, eles percebem que estão nus e cobrem-se com folhas. E o Senhor diz, não, olha só, queridos, veja só a graça de Deus. Ele pega um animal, Deus vai matar o animal, porque a Bíblia diz que ele pega couro de animal para cobrir. Aí pega o animal morre. Aqui existe o primeiro derramamento de sangue da Bíblia. Pega o animalzinho morre, derrama o sangue, cobre Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então aqui é graça de Deus, é Deus querendo remir o homem, tentar cobrir aquilo que o homem fez. Então o sangue de um animal inocente. Depois você vai ver os sacrifícios que eram feitos. O sacerdote que ia lá no Santo do Santo. Você vê toda aquela coisa, a expiação que era feita. Que é isso? Cobrir pecado. Era a morte de um animal, de um inocente. Por que tinha que ter isso no Antigo Testamento? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Jesus só vai vir no novo. Então não tem como limpar, sarar o pecado do homem. Porque Jesus, ele não tinha vindo. Então o que podia ser feito? Cobrir. Mas é a graça para isso também. A graça para essa cobertura. Amém? E Deus, ele, no Antigo Testamento, ele requeria das pessoas santidade também. Só que no novo nível, né, o que Deus requer para a gente é superior. E tem pessoas que ainda dizem que não, né? Que não, tá tudo bem, nós estamos numa nova aliança. Queridos, se Deus ele pedia santidade lá, hoje mais ainda, porque hoje ele deu foi o Cordeiro perfeito, que morreu de uma vez por todas.
Ele no Novo Testamento, ele deu foi Jesus, que morreu de uma vez por todas, né? Então, o que, por exemplo, adultério lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz o quê? Se o homem estivesse com uma outra mulher, né? Ele cometia adultério. Na Nova Aliança, a Bíblia diz, se o homem só cobiçar, se ele só pensar, ele já cometeu. Então, na Nova Aliança, o nível de santificação, querido, é muito maior, né? Mas ok. Então, a lei não poderia aperfeiçoar o homem, não é? Porque era uma lei do sacerdócio levítico. Mas só que o Senhor levanta um homem da ordem de Melquisedeque, né? Do sacerdote de Melquisedeque, que foi Jesus. E Jesus agora nos aperfeiçoa. Ele é um sacerdote perfeito. Jesus é levantado. E o sangue dele não só cobre, mas perdoa o pecado. Aí a gente vê lá, né, quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Deus não queria ver a disposição dele. Ele tem algo também bem interessante que ele fala assim sobre o cordeiro que na hora ali apareceu. Essa parte assim, eu fiquei tão maravilhada assim, porque a Bíblia fala, né, que Jesus estava lá no meio dos fariseus e teve um fariseu que olhou assim e disse assim, sobre Jesus, sobre o que Jesus pregava, e Jesus estava curando no dia de sábado. E ele fala assim, o que é você para estar pregando aí no dia de sábado? A lei diz que nós não podemos pregar no dia de sábado. E aí Jesus, né, ele fala assim, né? Aí o nosso pai Abraão, né, não fazia, não sei o quê. Aí Jesus diz assim, antes de Abraão eu sou. Eu vi Abraão. Jesus fala isso. E aí os fariseus ficam revoltados, né, com isso. Porque para eles Abraão era, né, o nível máximo assim de espiritualidade, né? E aí Jesus, ele diz, eu vi. Aí ele diz assim, você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Abraão já tinha morrido, né, há muito tempo. Jesus ainda era muito jovem, novo ainda, né, ali mais ou menos uns 30 anos. E Jesus disse que viu Abraão, né, e aí o livro, ele explica isso daí, né. Porque você lembra que quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, apareceu o cordeiro. Gente, aquele cordeiro era a tipificação de Jesus, tá? Porque Jesus, ele foi o cordeiro perfeito. Então, aquele cordeiro que Deus proveu para o sacrifício no lugar do filho de Abraão, Isaac, aquele cordeiro que apareceu ali era Jesus. Porque Jesus é o cordeiro de Deus. Então, quando ele diz, eu vi Abraão, ele está se referindo àquilo lá de trás, aquele episódio lá do cordeiro que aparece, tá? Então a Bíblia, ela sempre mostra, né? Quando Deus, ele mata aquele animalzinho lá no jardim e que derrama o sangue e que cobre Adão e Eva, a nudez deles, né? Ali também estava falando sobre Jesus, estava dizendo que viria um que faria isso, que daria o sangue. Então, tudo estava da lei, já estava apontando para Jesus, mesmo que Jesus ainda não estivesse ali, mas estava apontando para Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele é sombra do que viria, né? É como se não é a imagem, não é o objeto, mas é a sombra. Você consegue, mesmo que você não veja a minha mão, mas você pela sombra você consegue perceber que são dedos. Então, no Antigo Testamento, eles não tinham a mão, mas eles tinham a sombra dos dedos. Eles podiam ver mais ou menos, entendeu? Agora, no Novo, a gente já tem mais nitidez. Portanto, o nosso nível de comprometimento, de santidade com Deus tem que ser muito maior. Então, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, ele tinha um caráter profético. Por quê? Porque ele dizia o que aconteceria. Ele apontava sobre o que iria acontecer. Aí ele fala, né, sobre essa questão, porque a Bíblia diz bem assim, aqui eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E todo aquele que permanece em mim cresce e frutifica e dá muitos frutos. Porém, o ramo que não permanece em mim,
cortado é, juntado é e lançado é no fogo e ele queimará. Então ele está falando o quê? Que é possível sim que uma pessoa tenha recebido a graça redentora, a graça inicial, mas não tinham permanecido em Jesus, que é a figueira, a videira verdadeira. E esses ramos que não permanecem, eles são cortados e lançados no fogo. Então você sabe que isso é uma metáfora para o inferno, você está dizendo existe, e você, cuidado para você permanecer. Então nós precisamos ter cuidado para permanecer em Jesus, porque quando nós permanecemos em Jesus, aí nós damos frutos, porque nós somos os ramos, nós vamos dar frutos. Mas se nós não permanecermos no Senhor, queridos, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Eu acredito no que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que é cortado. E sabe, querido, tá falando do inferno aqui, tá? Tá dizendo que você é lançado fora. No inferno, no fogo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque a gente pode até ressuscitar de Jesus, levantar a nossa mão, mas, queridos, a gente tem que guardar o nosso coração, a gente tem que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, e temos que estar em Jesus para isso. Para frutificar, a gente precisa estar em Jesus, porque o homem ele não produz justiça. A ira do homem não produz justiça própria, quem produz é o Senhor. Então nós temos que ficar ligados no Senhor para produzir os frutos, que são frutos de justiça. E esses frutos são as nossas obras, não somos salvos por ela. Primeiro nós somos salvos e depois nós produzimos os frutos. Nós somos salvos para as boas obras, nós não somos salvos por obras. Não é o que fazemos. Mas Jesus, ele nos tira, né? Nos limpa, tira o homem pior, o pecador. Que quiser, Jesus aceita, Jesus ama, acolhe, mas depois, porque fomos salvos, porque temos Jesus, nós começamos a produzir boas obras. Porque a Bíblia diz que a árvore boa produz bons frutos. E a árvore que é má, também a Bíblia diz que produz maus frutos. Então, não somos salvos pelo que fazemos, mas porque somos salvos, começamos a fazer boas coisas. Brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que, quando vejam ela, glorifique ao Pai que está no céu. É importante as obras. E é isso também um ponto que me deixou assim feliz, de ver isso, né? Dessa relação, porque às vezes a gente pensa muito assim, não, obra não é nada, o que importa é o que eu sou. Mas só que o que você faz também mostra o que você é. Eu comecei a criar assim, uma nova perspectiva, né? Sobre isso, assim, da importância, porque também não é só fazer. Ele diz isso também, né? Nem tudo é fazer, nem tudo é você que faz, né? Você também tem que entender que tem uma participação de Deus. É Deus e você. Nem tudo você vai fazer. E nem tudo é Deus que faz, né? Tem gente que tem dois extremos. Acha que Deus vai fazer tudo ou acha que Ele que vai fazer tudo. Mas, na verdade, nós somos cooperadores. Pronto, cooperadores. Na Bíblia diz não podemos tornar a graça de Deus vã. E aí Paulo diz, eu coopero com a graça de Deus, vocês sejam cooperadores com a graça de Deus. Então, a graça, a força de Deus, mas nós precisamos cooperar, né? Por exemplo, a graça santificadora na sua vida. Você aceitou a Jesus, mas você tem que cooperar. Então, isso significa que você tem que fugir daquilo que aparenta ser mal, daquelas coisas que podem te atrapalhar, te distrair, como a Bíblia diz, né? Lançando para trás todo o peso, correndo ao prêmio. Correndo para o prêmio, a soberana vocação. Então, tirando as distrações, entendeu? Tirando o peso e você tendo cuidado para guardar o teu coração, tendo vida de Bíblia, tendo vida de jejum, vida de oração, não abandonando a congregação. Então, são coisas que você pode fazer para você não se distrair, para você permanecer na videira, porque ninguém cai de uma vez por outra. São coisas que você vai negligenciando. Seja cooperador com a graça de Deus. Não seja daquele tipo de pessoa que vai dizer, não, Deus me deu isso, Deus faz. Não, seja cooperador. O que é que você pode fazer? O que é seu? O que é atribuição sua? Entendeu, queridos? Porque a Bíblia diz que muitas são as promessas de Deus e todas delas têm o sim de Jesus. E por nosso meio, e o amém é entoado por nós, né? Todas quantas são as promessas de Deus,
tem o sim de Jesus. E o amém é entoado por nós. O amém é o assim seja. Então, mesmo Deus tem promessas, Jesus está dizendo sim, intercedendo, mas o amém, o assim seja, somos nós que damos. Então, não torne a graça de Deus vã quando Deus te pede algo. Existe graça para isso. E Deus, ele não lhe pediria uma coisa que dependesse apenas de você. Deus, ele pede algo que dependa também dele, da fé, para que você, em cooperação com ele, faça. Porque se for só você fazendo, se for uma coisa do seu tamanho, não precisa de fé, não precisa de cooperação. Porque você faz, porque precisa de fé, precisa de fé. Já é do seu tamanho mesmo. Então, quando Deus te pede algo, ele vai, querido, requerer de você fé, porque Deus é grande. É justo que ele lhe peça coisas grandes, mas há uma graça capacitadora, uma graça que te levanta, uma graça para você exercer um trabalho, um ministério, para você se santificar. A graça, o Deus da graça está conosco, querido. Isso é incrível. Aí fala sobre a importância de meditarmos na Bíblia. Sobre essa questão de aceitar cooperar com o Senhor, porque a graça não tira o nosso livre-arbítrio. Você que sabe se você quer cooperar, se você não quer, se você vai dizer sim para aquilo que Deus tem dito, mas nada que Deus te peça é maior. Assim, ao ponto de você não conseguir. O Senhor sempre te pede algo que você consegue. Se é uma santificação, você consegue santificar. A Bíblia diz que não há tentação que não fosse humana. Então, a graça para a santificação, sim. Então é isso daí, né? O evangelho não deveria ser pregado sem oferecer ajuda material aos necessitados. Então ele fala sobre essa questão, né? Também é um aspecto interessante. A graça de Deus, ela nos faz não só porque às vezes a gente pensa assim, não, mas não vamos mais fazer obras, porque a graça de Deus, né? E não importa a obra. Mas nós somos salvos para as boas obras. Então, o fruto da salvação na vida de um cristão são sim as boas obras. Por isso que você precisa ser generoso. Por isso que você precisa ajudar os pobres. A Bíblia diz que o evangelho verdadeiro é ajudar os órfãos e as viúvas em tribulação. Então, as boas obras, o serviço à comunidade, aos santos, a pregação, o bom... Ai, gente, isso aqui... O bom testemunho, o socorro aos necessitados. Eu achei interessante, assim, porque ele fala bem assim, gente, não tem apenas uma boa reputação. É bom você ter um bom testemunho, uma boa reputação. Mas se você tiver uma boa reputação e você não estiver fazendo nada, isso vai ser bom para você, você vai crescer em Deus, isso vai deixar o Espírito Santo feliz, mas só que havia muito potencial. É importante que se você tem uma boa reputação, que se você tem um bom nome, você vá para frente. Por quê? Porque tem muita gente que está na frente que não tem boa reputação, infelizmente. Então, é importante que quem tem boa reputação vá para frente. Por quê? Porque as pessoas vão ver a luz brilhando. Então, por isso que é assim, isso mexe muito com a gente, né? E assim, eu não sou muito dada assim à liderança, né? Porque tem gente que é muito mais assim de é natural a liderança, né? Mas isso aqui me move e me mostra assim que eu preciso fazer algo, não posso pegar o conhecimento e ficar apenas para mim, porque isso vai me fazer crescer. Isso tem me feito crescer, isso me faz crescer. Mas e os outros, né? Então, quando a gente aceita Jesus, a gente também começa a pensar mais nos outros, né? Na vida dos outros, como a gente pode tocar aquelas pessoas. E o Senhor começa a também nos cobrar, né? Nesse, a quem muito é dado, muito é cobrado. E a cobrar nesse sentido de amparar as pessoas, de falar algumas coisas, né? E é impressionante que às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas isso é tão bobo, isso que eu falei é tão simples, mas às vezes a pessoa não tá vendo, a pessoa não tá percebendo, e você acha que é alguma coisa tão insignificante, uma coisa tão superficial, tão boba, mas não é, né? Então, gente, vamos Vamos deixar a luz do Senhor brilhar, porque o Senhor não pega
a lâmpada e bota em lugares baixos, ele quer colocar em lugar alto. Então, deixe que a tua luz brilhe diante dos homens. Então, precisamos obedecer. Não é fazer muito, é obedecer. O que é que Deus quer para essa estação? O que Deus está me pedindo? O que eu sinto no meu coração que Deus está falando? Faça assim, faça isso. Obedecer. Não é fazer muito, mas é obedecer. Não vamos ser libertinos e nem legalistas. O que é legalista? Tudo não pode. Ah, porque o batom vermelho é do diabo. Porque pintar a unha é do diabo, né? Então, tem pessoas que são legalistas e tem pessoas que são libertinas. O libertino diz que tudo pode. Não, tudo pode, tudo é liberado, a graça de Deus, né? Não é nem isso nem o outro, né? O que Deus quer, santificação. Cor, não existe cor do diabo e cor de Deus. Todas as cores são de Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento, não ser legalista e também não ser libertino, no sentido de que tudo pode fazer. Então, Bruna, o que é que pode? O que a Bíblia diz que pode, amém? Por isso que você tem que conhecer as Escrituras. Esse é o livro Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Um bom livro, uma boa dica, né, de leitura aí para você. Muito bom, gostei muito, tá? Obrigada, minha amiga, que me deu esse livro. Graças a Deus, eu ganho muitos livros e tem sido muito edificante para mim. A leitura foi muito edificante para mim, a leitura dele, né? Eu gostei bastante. E é isso daí. Gente, essa frase que diz assim, a graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-las, é de Agostinho de Hipona, tá? E é isso daí. Curta, se inscreva no canal. Desculpa, gente, fiquei ajeitando um pouquinho os cabelos, que no vídeo dá a impressão que tá um pouco assim bagunçado. Mas assim, gente, curta, comente para você receber e se inscreva para você receber sempre os vídeos novos que eu for postando aqui, né? Que eu sempre tenho postado, geralmente nas terças. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem na graça e na paz do Senhor. Tchau, tchau.